Uma maneira bastante eficiente de resumir os resultados de comparações de médias é analisar os intervalos de confiança graficamente. O exemplo aqui expresso refere-se à comparação de pacientes de 3 faixas etárias, até 55 anos, 55 a 70 anos e mais de 70 anos, com relação a PA, diastólica média. Note que entre os dois primeiros grupos existe uma grande superposição dos intervalos, enquanto o intervalo correspondente ao grupo dos pacientes com mais de 70 anos não se sobrepõe. Ou seja, o limite inferior deste intervalo ainda é maior do que o limite superior dos demais. Isto implica que provavelmente um teste estatístico para comparar as 3 médias indicaria que não existe diferença entre os dois primeiros grupos e que pacientes do terceiro grupo têm PA média maior que os outros dois. Podemos analisar também, através de gráficos, intervalos de confiança de risco. Neste caso, costuma-se traçar a linha que passa pelo valor 1 e são considerados significativos os riscos relativos correspondentes aos intervalos que não cruzam esta linha, isto é, que não contivém o valor 1. O exemplo a seguir é baseado em estudo cujo objetivo é identificar fatores de riscos para a impotência sexual em pacientes cardiopatas. Observe que, entre as variáveis investigadas, apenas os intervalos referentes a diabetes e infarto agudo do miocárdio prévio não passam pela linha do 1. Ou seja, a influência destes fatores na chance da impotência sexual é considerada significante, a um nível de 5%. Seguindo a nossa discussão acerca dos itens essenciais da bioestatística, podemos refletir que não se pode acreditar cegamente em tudo que os testes estatísticos mostram. Portanto, é de grande importância analisar um estudo sob óticas de relevância clínica versus sua relevância estatística. Muitas vezes, um resultado estatisticamente significante pode não ser clinicamente importante e vice-versa, sendo que a importância em termos biológicos não deve ser julgado pelos estatísticos, mas pelos profissionais da área em que a pesquisa está sendo feita. Então, por exemplo, o médico deve se perguntar, ao interpretar os resultados de uma pesquisa, se os resultados obtidos são relevantes do ponto de vista clínico. A figura a seguir mostra 5 tipos de resultados expressos em termos de intervalos de confiança em diferentes situações. A linha horizontal cheia corresponde ao valor que se representa no interior do intervalo. Indica que o resultado não é estatisticamente significante, pois inclui o valor zero. Já a linha pontilhada representa o valor a partir do qual a diferença é considerada importante na prática. Desta forma, podemos analisar as 5 situações representadas na figura. A situação A mostra um resultado considerado definitivamente importante, pois além de significante, todo o intervalo está acima do que é considerado clinicamente relevante. A situação B corresponde a um resultado que é estatisticamente significante, mas cujo intervalo cruza com a linha de relevância, ou seja, não pode afirmar com certeza que o resultado seja relevante, mas é provável que é um resultado importante. O terceiro caso, item C, traduz um dos erros mais frequentes em pesquisas na área médica. Mostra um resultado que, apesar de significante do ponto de vista estatístico, não pode ter relevância clínica nenhuma, pois o limite superior do intervalo ainda é inferior ao valor considerado importante. Muitas vezes, isto não é levado em consideração por clínicos, que tomam conclusões baseadas em resultados estatísticos sem avaliar a real importância da diferença detectada. Os 2 últimos casos correspondem a resultados não significantes. Como já observados no item anterior, intervalos de grande amplitude correspondem a estimativas pouco precisas. Isso acontece na situação D, que mostra um intervalo bastante impreciso. Isto torna o resultado inconclusivo, pois o verdadeiro valor pode estar tanto abaixo do valor estatístico quanto acima do clínico. Já no último caso, representa um resultado que chamamos de verdadeiro negativo, pois ambas as conclusões coincidem. Por outro lado, existem também a situação inversa. Um resultado que não seja estatisticamente significante pode ser muito importante, não devendo ser desconsiderado. O exemplo abaixo corresponde a um estudo que examinou complicações pós-operatórias de 3 tipos de intervenção cirúrgica para uma patologia congênita rara das vias hepáticas. O teste de comparação
de médias indicou que não havia diferença significante, porém pode-se notar que o procedimento tipo C registra uma frequência de ocorrência de complicações muito menor que a dos outros grupos. Provavelmente, uma eventual diferença significante entre os grupos não pode ser registrada devido ao pequeno número de observações, mas por se tratar de doença rara, não resta ao investigador a opção de aguardar um maior número de casos para uma reanálise dos seus dados. Seria insensato e provavelmente antiético ignorar a evidência disponíveis de superioridade da intervenção do tipo C. Ainda que os resultados tenham sido obra do acaso, como sugere a análise estatística, ao médico compete orientar sua prática de acordo com o que o seu conhecimento lhe dispõe. Ainda se mantém alerta para eventuais mudanças à luz das novas evidências. Portanto, não deve-se fechar os olhos para um resultado que não seja significativo. É preciso levar em conta também a importância do objetivo que está sendo estudado. Uma pergunta muito frequente em estudos da área deve ser com relação: qual deve ser o tamanho da minha amostra? Arbitrar um tamanho adequado de amostra é um cuidado do plano amostral. São estratégias a serem adotadas para garantir que a amostra a ser estudada seja representativa no universo real do fenômeno a ser estudado. É conveniente planejar o tamanho da amostra para que se possa ter amostras grandes o suficiente para detectar diferenças importantes. Para o planejamento do tamanho da amostra, o investigador precisa estabelecer algumas definições, como tipos de estudo que pretende realizar. Por exemplo, estudo de prevalência, ensaio clínico, coorte, caso-controle, o tipo de média que deve utilizar, como exemplo, medidas contínuas, categorizadas, prevalência, incidência, tipos de análise. Exemplo, diferença entre médias, diferença entre proporções, cálculo de risco. A margem de erro que pode assumir para o estudo, como, por exemplo, o nível de significância e o poder dos testes estatísticos que pretendem aplicar. E então, que técnica estatística utilizar? Da mesma forma que a prática da medicina não é completamente objetiva, a estatística também não é. Não existem receitas prontas para tratar doenças, assim como não existem fluxogramas que identifiquem as técnicas estatísticas que devem ser utilizadas em cada caso. O que existem são práticas comuns que podem ser aplicadas ou não, dependendo das condições do estudo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Até breve e muito obrigada!